Então, bora lá? Vamos começar a nossa live de hoje. Primeiramente, aí, valeu pela galera que está aí, que está acompanhando com a gente. O tema de hoje, a gente vai falar sobre 10 Super Mega Blaster Hiper, né, supersônicas dicas. Na verdade, eu coloquei 10, mas a gente vai acabar falando sobre mais dicas. Como eu falo sempre, o objetivo aqui é sempre passar para vocês dicas que vão fazer com que a gente consiga transformar horas de trabalho em minutos com Excel e ter a possibilidade de ser reconhecido, independente da tua área, independente do teu segmento, independente da área que você atua. E eu sempre vou mostrar qual é a maneira que não se deve fazer e qual é a maneira que se deve fazer visando essa produtividade, tá bom? Além disso, sempre lembrando que assim, os assuntos que eu trago aqui, eu sempre trago baseado, né, num histórico, né, gigantesco aí de 30 anos de bagagem, de experiências, de muitos erros, de muitos acertos, de muitas pesquisas, enfim, né, de muita, né, como a gente costuma falar aí, de muita experiência no campo de batalha, tá bom? Bora lá, a galera está entrando, então vamos lá. A primeira dica que a gente vai ver aqui é o seguinte, é a localização por meio da tecla Shift. Gente, agora eu vou tirar da minha primeira tela, vou colocar, inclusive eu vou até fazer o seguinte, nesse primeiro momento eu vou colocar o meu cursor, a minha imagem aqui na esquerda, mas depois eu coloco ela de volta para baixo aqui. Então, recapitulando, vamos lá para o nosso primeiro exemplo aqui, aquilo que vocês já escutaram, mas que vocês não enxergaram, tá bom? Então, vamos lá. Que bom, meu. Que bom acompanhar o chat, porque aí a galera vai dando umas dicas aí pra gente. Agora sim, beleza? Agora só confirma se está todo mundo enxergando, se está tudo legal. Então, vamos lá. Qual que foi a primeira dica? A primeira dica é o seguinte, geralmente quando a gente vai fazer uma localização, normalmente a gente marca ou a planilha toda, ou marca a coluna, enfim, né? Mas a gente faz uma busca aqui. A gente utiliza o comando de atalho Ctrl L. E aí a gente digita qual é a informação que a gente quer pesquisar. Vou digitar aqui o Enter e vocês percebem que eu tenho aqui, ó, percebe que eu tenho a palavra que eu estou procurando, microfone, eu tenho ela aqui, eu tenho ela na sequência, eu tenho ela aqui embaixo, ok? Normal? E aí, quando eu vou digitando Enter, normal, como a gente já sabe, 99,9% das pessoas sabem, você vai clicando OK, ele vai descendo, né, a informação, ok? E aí, qual que é a dica? A dica é o seguinte, a gente apertar a tecla Shift e continuar fazendo a busca. E aí, eu fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai para cima e não para baixo, como é a maneira convencional. E aí, obviamente, que ele terminou, ele vai para o último e começa de novo e vai subindo essa informação, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira dica, que é exatamente a gente utilizar a tecla Shift para que o cursor ele comece a procurar de baixo para cima e não de cima para baixo, como é o convencional, tá bom? Agora sim, agora eu acho que eu posso fazer a pergunta, né? Então, coloca aí no chat se vocês sabiam, se vocês conheciam essa primeira Mega Blaster Hiper Supersônica dica aqui, que é subir com o cursor, né, né, ao invés de descer como é o convencional aí, tá bom? Seguindo aí, então, agora, né, todo mundo visualizando nossas telas aqui, qual que é a próxima dica? É copiar uma planilha para uma outra planilha externa. Como eu falei, eu digo sempre, eu já repeti, a gente está sempre numa bolha, então, às vezes, baseado na gente, a gente acaba acreditando que as pessoas têm o mesmo conhecimento, independente se é menos, se é mais. E, na verdade, muitas vezes não é isso que acontece, né? Cada um tem o seu conhecimento e, às vezes, nem, como eu digo sempre aqui, nem tudo é óbvio. Então, a gente não vai partir do princípio. Mas, como eu falei, eu já vi muita gente aqui, já vi muito aluno, já vi muito mentorado, por exemplo, copiando, colando, abrindo uma outra, né, abrindo a outra planilha e colando conteúdo para outra. E o objetivo aqui dessa dica é o quê? É você copiar a informação, copiar essa planilha, por exemplo, que eu tenho aqui, copiar a planilha para outra planilha. É copiar essa planilha para uma outra planilha externa, sem que eu precise fazer isso, copiar o conteúdo, ir lá, abrir a outra planilha, criar uma planilha nova e fazer isso. Então, como que a gente faz para isso? Eu venho aqui, clico com o botão direito, venho aqui mover ou copiar e aqui, tá? Lembrando, aqui eu vou ter a opção de escolher qual é a pasta, qual é a posição e se eu quero remover ou se eu quero simplesmente copiar. O que vai diferenciar? Então, inicialmente, o que eu faço? Eu vou ter que escolher, né, qual que é a pasta externa se eu quiser uma outra pasta. Se eu não quiser, eu vou
simplesmente clicar em OK e ele vai fazer para dentro da própria planilha que eu estou. Mas como o objetivo da dica é a gente ir para uma planilha externa. Então eu vou ter que clicar aqui do lado, escolher qual é a minha planilha e como eu não quero remover, ou seja, eu não quero pegar essa minha planilha, tirar ela daqui e jogar ela para um outro lugar, eu quero simplesmente fazer uma cópia. Então, eu venho aqui, escolho para onde eu quero levar. Então, eu vou colocar aqui pasta 2, por exemplo. Digo que eu quero mover para o final e clico aqui na minha caixa para eu dizer que eu quero fazer uma cópia. Por quê? Porque se eu não clicar nessa informação, eu vou remover essa minha planilha para a planilha pasta 2 e ela vai deixar de existir, né? E não é, geralmente não é uma ação usual, não é uma ação comum e nem é uma ação indicada, na verdade. Por quê? Porque quando você remove, se você tem vínculos, se você tem fórmulas, dependendo da maneira, né, e para onde você jogou e a maneira que você estruturou as suas fórmulas, você pode criar conflito, tá bom? Então, uma vez feito isso, eu vou clicar em OK e aí vocês vão perceber que eu estou aqui na minha planilha original, base Live 3. Agora eu vou para a minha próxima planilha e ele simplesmente copiou ela para cá, entendeu? Então, foi essa a etapa que ele fez, tá vendo? Eu tenho uma informação aqui, ó, base live, ele copia a informação, né? Copia de uma planilha para outra, pode ver que o nome está aqui, e aí tem uma tecla de atalho, que também é legal passar essa tecla de atalho para vocês, que é o Ctrl mais o Tab, né? Que é geralmente a tecla que fica, ou ela está escrito Tab, ou ela tem uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, depende aí se você está no PC, se você está no notebook, enfim, tá? Mas Ctrl Tab, você vai transitar entre as suas planilhas abertas, é uma das teclas aqui, não é o objetivo, como eu falei, não está dentre as 10 dicas aí, mas eu acho que vale a gente colocar essa dica aí, tá bom? Então, ok? Segunda dica foi isso, foi a gente poder copiar uma informação, seja para dentro da própria planilha, ou seja para dentro da live aqui, que é minha planilha, que eu estou trabalhando com ela, seja para uma planilha externa, tá bom? Isso aí é legal. Esse é o objetivo, como eu falei. O objetivo é que todo mundo que participe da live, né, das lives às quartas-feiras, realmente saia daqui com um conteúdo diferente, né, e com um conteúdo, não só simplesmente com um conteúdo diferente. Como eu falei, o objetivo da live é sempre a gente transformar a área de trabalho em minutos com Excel, né, para que a gente consiga ter um diferencial e ser reconhecido nesse universo aí tão competitivo, tá bom? E aí, só lembrando, a gente está aí na nossa segunda dica, mas só reforçando, se a galera está gostando da live, está gostando do conteúdo, eu acho que vale a pena dar aquela marcar na ponta do mouse, marcar a live, compartilhar com os amigos, essa informação é legal. Ok. Beleza, então vamos lá. E agora a gente vai para a nossa terceira dica, que é o quê? É bloquear o modo de desenho. Então, antes da gente falar sobre o que é um bloqueio do modo de desenho, então a gente considera desenho uma figura qualquer aqui. Então, inicialmente a gente vem aqui iniciar ilustrações. Eu estou numa versão do Office 365, então pode ser que nas versões aí ela esteja, inserir figura, inserir desenho, esteja de um outro modo, mas no caso aqui, inserir ilustrações e a gente vem aqui inserir forma, ok? Vou escolher uma forma qualquer aqui e vou desenhar a minha forma aqui, ok? E aí a gente tem, como eu falo sempre no Excel, a gente sempre tem várias maneiras da gente fazer um mesmo trabalho. Eu vou sempre trazer a maneira mais prática, mais rápida e que faça com que a gente consiga melhorar aí a questão da nossa produtividade. Então, uma vez inserido aqui a nossa caixa, qual vai ser a nossa dica? A gente pode duplicar essa informação de várias maneiras, ok? Uma das maneiras que a gente pode fazer isso é clicando na figura e segurando o Ctrl e arrastando a figura do lado. E aí a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser, ok? Eu venho aqui, seguro o Ctrl, clico em cima da figura e arrasto. Seguro no Ctrl, ok? E arrasto. Novamente, ó, seguro, marco a figura que eu quero, seguro o Ctrl e eu arrasto. E aí simplesmente ela vai duplicar essa informação, ok? E aí uma dica que também não estava aí no nosso
cronograma, ok? Mas eu vou aproveitar que eu tenho um monte de figura jogada aqui, que é o quê? A possibilidade da gente marcar todas essas figuras que, na visão do Excel, essas figuras elas são conhecidas como objeto. Então, como que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó, do lado direito, ok? Então, no quadrante de edição aqui, a gente vai clicar na seta aqui do lado. Então, como que a gente faz isso? A gente clica aqui, ó, na seta e a gente vai marcar aqui, ó, selecionar objetos, ok? Então, como que acontece? Como eu sei que muita gente está no celular, eu vou repetir esse comando, tá? A gente vem aqui, ó, no final, ok? Em localizar aqui, a gente vai ter sempre a possibilidade de selecionar e localizar. No caso do nosso comando aqui, o nosso comando é o comando selecionar objetos. Como eu já cliquei, ele já está marcado aqui. O que eu faço depois que essa opção está marcada? Eu venho aqui e marco, seguro com o meu mouse, com o botão esquerdo, né, o botão normal, convencional do mouse aqui, né, vou pegar toda a área que seja uma área que, né, contemple todas as minhas figuras e simplesmente eu arrasto, né, e faço a cobertura de toda os meus objetos, e aí ele marca todos os meus objetos de uma única vez, né? Uma observação que eu acho que vale a pena, vocês podem perceber que a figura aqui do lado esquerdo, ela não está marcada. Por quê? Porque como ela está muito colada aqui do lado esquerdo, você precisa fazer a circunferência e fazer a cobertura total da figura. No caso aqui, como ela está muito à esquerda, basta você manter o Ctrl, né, pressionado e marcar aqui a figura, né, que é a figura que você ficou de fora, e aí você pode fazer qualquer ação que você queira aqui. No caso, eu vou desmarcar todas elas, vou organizar a primeira aqui de uma maneira e vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ela aqui do meu raio de ação e eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. Como eu desmarco essa opção de selecionar vários objetos? Eu simplesmente clico no ESC e aí ele desmarca. Porque se eu não fizer isso, ele continua com essa opção travada aqui, tá bom? Então, novamente, ó, vou vir aqui em selecionar objetos. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou clicar, segurar com o meu mouse, arrastar todas elas aqui e vou soltar. Novamente, você viu que em alguns casos aqui ela não ficou marcada, mas é só questão da gente vir depois e cobrir todas as figuras, todos os objetos. Entendendo que figura e objeto é gráfico, figura, ícone, botão, combo box, enfim, tá? Tudo isso é considerado como um objeto para o Excel. Então, agora, a nossa dica, que é exatamente o bloqueio do modo de desenho, o que ela é exatamente, tá? A dica anterior foi uma dica essa. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui novamente, inserir ilustrações, vou escolher uma mesma ilustração aqui e vou clicar aqui. E aí o que acontece? Eu vou clicar na minha figura aqui, vou vir aqui novamente e inserir ilustrações, vou vir aqui em formas, e aí o que acontece? Quando eu chegar na forma, que é a forma que eu quero, independente de qual forma é essa, eu vou clicar com o meu botão direito. Então, ó, você percebe. E ao clicar no meu botão direito, eu tenho essa opção bloquear modo desenho. Então, quando eu faço isso, então, novamente, eu venho em ilustração, forma, escolho a forma que eu quero e já, antes de escolher, eu já clico com o botão direito e venho bloquear modo desenho. Uma vez que eu faço isso, eu tenho a possibilidade de clicar e arrastar sem segurar o Ctrl, sem segurar qualquer outra tecla que eu tenho aqui, eu simplesmente vou segurando, vou arrastando essa informação e aí ele vai replicando essas informações, ok? Então, essa foi a nossa terceira dica de hoje, ok? Então, não esquecer que a gente precisa, sempre que a gente colocar o selecionar aqui, a gente precisa clicar no ESC para fazer essa, né, tirar essa marcação. Né? Então, coloca aí, pessoal, no chat aí, se vocês já conheciam essas dicas. Então, se sim, conhecia, não conhecia, conhecia parcialmente. Então, bom, acho legal também. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a nossa próxima dica, que é o quê? É fazer um alinhamento, né, utilizando a tecla Alt. Então, a gente tem uma série de recursos aqui, que eu acho que a maioria, né, nem todo mundo conhece, mas a dica que a gente vai ver aqui continua com a questão
da figura aqui. Então, eu vou até utilizar isso aqui como exemplo. Então, você imagina o seguinte, a gente tem a nossa figura aqui, o nosso objeto, o nosso quadrante aqui, né? E aí a gente pode arrastar ela normalmente. E aí, esse arrastar normalmente, esse é uma ação de mão livre, né? Como a gente fala. É uma ação que a gente vai no olhômetro para posicionar onde que a gente quer. E aí, o que acontece? Eu sei que no meu notebook aqui não dá para enxergar muito bem, mas eu acho que na imagem que vocês, né, enxergam aí, eu acho que vocês conseguem ver as linhas de grade melhor. Então, o que acontece aqui? Quando eu marco uma figura e eu aperto e mantenho, né, apertado a tecla Alt, ele me permite que eu consiga fazer essa movimentação mais próximo da linha aqui, ó, de uma maneira muito discreta e muito sutil, mas ele permite, ele deixa um pouco mais de... como se fosse umas pequenas travas para que ele não fique totalmente de mão livre. Então, segura o Alt e aí a gente consegue, tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo, ele tenta fazer uma trava nas marcações da grade. Então, isso também ajuda muito, caso, né, a gente queira evoluir aí para os nossos quadrantes aí, tá bom? Não esquecendo, né, como eu falei, o objetivo aqui é sempre a gente transformar horas de trabalho em minutos com Excel, e uma vez que a gente pega essa parte de perfumaria, que é a parte que eu considero a parte de perfumaria, e a parte que a gente leva bastante tempo para fazer, a gente cria um recurso, ou a gente conhece um recurso que faz com que a gente faça isso muito mais rápido, com certeza ele vai trazer produtividade para a gente. Lembrando, novamente, que assim, as dicas que eu estou trazendo aqui foram as dicas que eu elenquei, né, ao longo aí desse tempo com aluno, com mentorado, e foram as dicas, né, que eu percebi ao longo do tempo que as pessoas perdiam bastante tempo com essas ações. Então, estou trazendo ela, né, nessa nossa live, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima dica, né, que foi essa do Alt, que eu fiz, aproveitei aqui os quadrantes da opção do lado aqui, e agora a gente vai para o nosso próximo aqui, que é, essa eu mostrei para vocês também, que era selecionar todos os objetos, né, eu já antecipei, porque a gente estava com os nossos objetos lá, então eu também passei essa dica para vocês. Agora, a gente vai ver uma dica que é super interessante, que é o quê? A gente colar células em branco aqui. Então, inclusive ontem, por coincidência, né, eu recebi uma consulta de uma aluna, né, de uma pessoa que eu mentoro, e a dúvida dela era exatamente como que ela conseguia copiar uma informação de um lugar, de uma planilha que estivesse filtrada. Né? E aí eu mostrei para ela que ela não precisava filtrar essa informação, ela simplesmente utilizava esse recurso e com esse recurso ela conseguia, né, fazer o trabalho e obter o resultado que ela queria. E qual que é a dica aqui? A dica é o seguinte, vocês podem perceber que eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50, obviamente que eu já coloquei essas informações propositalmente, né, porque ela precisa estar nessa disposição intercalada para a gente poder ajustar. E a dica é o quê? É a gente copiar as informações da coluna. Deixa eu aumentar aqui de novo. A gente pegar as informações da coluna H, jogar para a coluna F, sem sobrepor essas informações aqui. Por quê? Porque se a gente simplesmente copiar, vir aqui e colar, a gente vai sobrepor a informação. Está vendo? Eu peguei a informação daqui e joguei essa informação para cá. Mesmo que eu comece, né? Então, assim, mesmo que eu comece e aqui pela a informação que ela está vazada aqui, ó, ela vai simplesmente sobrepor. E não é o objetivo, né? O objetivo é pegar as informações aqui da coluna H e transferir para a coluna F, mas intercalando, ou seja, uma na sequência da outra. Então, o que a gente faz para isso? Eu venho aqui, copio essas informações, Ctrl C normal, venho na primeira célula vazia, clico com o botão direito do mouse aqui, venho aqui em colar especial na seta, tá? Lembrando bem, ó, na seta aqui, venho aqui em colar especial, então, novamente, ó, venho aqui na célula, clico em colar especial, e aqui em colar especial é que está o pulo do gato, como eu falo sempre aqui. Eu vou vir aqui, ó, nessa tecla, né, nessa opção
ignorar em branco, e aí ele vai executar o trabalho que a gente quer que ele execute aqui. Então, vou vir aqui em ignorar em branco e vou clicar em OK. E aí, automaticamente, agora sim, agora ele está fazendo o que a gente gostaria que ele fizesse, que é pegar essas informações aqui e intercalar essas informações da maneira que ela está aqui. Tá bom? Então, essa foi mais uma dica aí. Agora, eu queria, né, dar uma dica, que é a dica do transpose. Tá? Eu sei que muita gente conhece, muita gente não conhece, mas, como eu falei, eu vou sempre partir do princípio de que eu vou gerar um conteúdo aqui para pessoas que estão em níveis diferentes. Tá? Obviamente que se eu conseguir ser assertivo ao maior número, ok, o objetivo está alcançado. Então, aqui na nossa dica do transpose, a gente vai fazer um transpose na vertical e na horizontal. Primeiramente, eu vou explicar o que é o transpose. É um recurso do Excel que faz com que a gente pegue uma informação que está na vertical e vá para a horizontal, né, ou vice-versa. E a gente vai fazer isso aproveitando esse trabalho que a gente fez aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o quê? Vou vir aqui na primeira informação que eu tenho aqui e vou dar um Ctrl+C. Eu simplesmente pego a informação. Eu vou vir aqui, um pouco abaixo da minha planilha, vou vir aqui, vou clicar em colar especial, assim como eu fiz, e ele novamente vai abrir essa caixa aqui para mim. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que, neste momento, ao invés de eu utilizar o ignorar em branco, que não é o trabalho que eu vou fazer agora, eu vou utilizar o transpose aqui. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. E quando eu clico aqui no transpose e clico em OK, o que ele faz? Ele pega a informação que está na vertical aqui e joga para a horizontal. Tá? Então, essa já foi mais uma dica, essa, como a gente faz o transpose, que é né, até uma gíria que, né, eu falo, né, que é o seguinte, é a gente trazer uma dica fora da caixinha, né, fora do quadradinho, porque a maioria das dicas são dicas comuns, então a gente tenta trazer as dicas que são um pouco mais diferentes. E aí, o que está de diferente nisso? A grande maioria sabe, né, do transpose. Agora, o que a gente vai fazer é o transpose, a gente vai copiar essa informação, vai vir aqui novamente, vai vir na primeira célula vazia, vai clicar com o botão direito, vir em colar especial, e agora a gente vai utilizar os dois recursos, que é, né, a gente vai colocar o ignorar em branco e o transpose, e a gente vai clicar em OK. E aí, o mesmo que ele fez na vertical, ele está fazendo na horizontal, tá? Sendo que a gente está acrescentando agora no recurso, que é intercalar as informações, intercalar só que utilizando o recurso do transpose aqui, tá bom? Coloca aí no comentário mais uma vez, né, se vocês puderem, para eu ir acompanhando e evoluindo com vocês aí, né, o que vocês conhecem, o que vocês não conheciam, e ajuda para a gente moldar o conteúdo da próxima quarta-feira, da live da próxima quarta-feira, tá bom? E outra coisa, em relação ao horário, como eu falei, eu estou fazendo uma live hoje às 19 horas e não às 20 horas, como é o comum fazer, né? E dá uma dica que vocês acham desse horário, né? Se é melhor 20 horas, se é melhor 19, 19h30, e aí a gente vai ajustando isso, tá bom? Então, beleza? A nossa próxima, né, o nosso próximo dica, truque, pulo do gato aqui é o seguinte: a gente vai utilizar o recurso do arrastar do botão direito para a gente entender o que ele vai, né, o que ele pode trazer para a gente como informação. Então, vocês imaginam o seguinte: eu tenho uma base de dados aqui normal, né, dia 1º, dia 2, dia 3 aqui, normal, e aí o que eu vou fazer? Tá? Primeiro que, se eu quero copiar e colar uma informação de um lugar para o outro, simplesmente copiar e colar, né, tradicionalmente, como eu falo, a gente sempre traz aqui o que é a maneira errada, e aí eu apresento qual que é a maneira certa da gente fazer, ou pelo menos da maneira que eu sugiro, baseado, como eu digo sempre, aí, baseado na experiência de pelo menos 5 bancos, baseado na experiência de 30 anos, baseado na experiência de passar por várias áreas, né? Eu passei, inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu passei por áreas como crédito imobiliário, cartões, consignado, auditoria, enfim, uma série de áreas onde, independente da área que a gente passa, da área que a gente trabalha, da empresa, do segmento, o importante é
a ferramenta. Então, a gente ter o Excel como ferramenta e saber usar, extraindo o máximo que a gente pode dessa ferramenta, tá bom? E aí, qual que é a dica? O copiar e colar aqui, normal, aí tudo bem, todo mundo sabe, não tem nada de diferente, né? Aí a gente vai evoluir na nossa dica, que não é a dica principal aqui, mas a gente vai evoluir na dica, que é o quê? Que é quando a gente clica, né? E aí fica aqui a dica, quando a gente posiciona o nosso cursor aqui na linha lateral também, a gente tem a possibilidade de a gente arrastar essa informação, mas ainda não é a nossa dica principal, mas a gente pode fazer isso, seja com número, seja com valor, independente da informação que está na planilha aqui, ok? A gente tem como fazer isso. Só que quando a gente faz isso, a gente está fazendo com o botão esquerdo, né? Na verdade, do mouse, né? Olhando para o mouse aqui, o botão esquerdo aqui, a gente faz isso. A dica é o seguinte: a dica é a gente clicar com o botão direito do mouse, né? Nosso botão direito do mouse, olhando para ele aqui, a gente clica com o botão direito e a gente arrasta. E vai para onde a gente quer levar aqui e solta. Então, a dica está aqui, que é o quê? A gente tem algumas opções são mais úteis, outras um pouco menos, outras talvez a gente vai identificar aí num segundo momento, né? Se essa dica pode ajudar, enfim, mas eu acho que é sempre interessante a gente saber que existe a possibilidade. Em algum momento a gente lembra e a gente vai utilizar. Então, qual que é a primeira opção aqui? É mover. E o mover o que que é? É tirar de um lugar e levar para o outro. Então, seria a gente vir aqui e clicar, que não é o objetivo, né? Mas é para a gente saber que tem essa opção. Então, novamente, arrastando para a direita, o que que a gente tem aqui? A gente tem copiar somente como valores, a gente tem a opção, deixa eu aumentar aqui novamente, ó. A gente tem aqui como opção mover aqui, a gente tem a opção mover somente como valores, a gente tem várias opções que em algum momento vai ser útil isso, tá? Então, assim, vamos usar aqui uma opção, por exemplo, copiar como valores. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito do meu mouse, arrasto e vou colocar aqui, ó, copiar aqui. Então, ele não arrastou, ele não removeu, não movimentou, ele simplesmente copiou. E assim como essa, eu posso fazer e utilizar qualquer um desses comandos, que são os comandos que eu tenho aqui. Inclusive, né, criar um link, né? Se a gente quiser, ele cria um link. O que é criar um link? É o famoso, né, igual a outra célula. Tá? Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso também, tá bom? A nossa próxima dica aqui é o seguinte, é formatar com data invertida. Então, vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem as datas de maneira convencional aqui, ok? Então, a gente tem as nossas datas normais, como a gente está acostumado a ver aqui, ok? Daí não tem novidade nenhuma. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa informação aqui e eu vou colocar a informação da maneira que ela vem, muitas vezes, quando a gente trabalha com arquivo, e esse arquivo ele é importado, muitas vezes o campo da data, pela configuração do software inicial lá, né, do RP, ele vem com uma configuração ruim. Então, vamos imaginar que a gente tenha, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar uma primeira data, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu só tirar dessa coluna aqui. E eu vou digitar aqui uma data qualquer aqui, tá? Então, vou colocar aqui 2022, outubro, dia 20, ok? E aí, vou fazer isso e eu vou arrastar para baixo, e aí vai mais uma dica, tá? Eu vou arrastar para baixo aqui e vou preencher uma série aqui, tá? Vou preencher uma série qualquer, tá? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, mas vocês percebem que aqui, o que ele fez? Ele preencheu 20, 21, 23, 26, 27, ele colocou um sequencial de datas aqui, tá? Então, essa é mais uma dica extra aqui, não está dentro das 10 dicas iniciais, mas eu acho que vale a pena a gente passar esse conhecimento também, que eu acho que é extremamente importante. Afinal de contas, quase que diariamente a gente trabalha com essa questão da data, ok? A dica qual que é? Então, você imagina o seguinte, eu tenho uma data que ela está ano, mês e dia. Geralmente,
que a gente faz? Ou, geralmente, o que eu vi a maioria dos meus alunos, dos mentorados, dos colaboradores por onde eu passei, né? E aí, geralmente, eu sempre cito essas três vertentes, por quê? Porque independente, né, se é aluno, se é mentorado, se é colaborador, se são pessoas dos grupos de suporte que eu dou, normalmente as pessoas executam essa ação da mesma maneira, que é o quê? Quando ela sabe, ela vai lá e ela faz manualmente. Quando ela não sabe, ela utiliza um recurso, uma função para poder fazer isso. Quando ela não sabe, ela não utiliza esse último recurso, obviamente, porque ela não sabe, então ela acaba fazendo da maneira mais trabalhosa. E aí, como eu falo sempre, o objetivo aqui vai ser sempre transformar horas de trabalho em minutos com Excel, para que você se diferencie, isso te possibilite, né, que você consiga escalar em outras posições, uma nova recolocação, enfim, uma recolocação no mercado, tá? E aí, o que acontece? Se eu pegar essa informação da maneira que ela está aqui, por exemplo, e formatar como data, e aí vai uma outra dica sobre formatação de data, que é o seguinte, né? Se este campo me permitisse eu formatar isso como data, eu poderia utilizar o comando Ctrl Shift mais a tecla da cerquinha ou do hashtag aqui, tá? Então, eu poderia fazer isso. Como essa data ela não está num formato aceitável pelo Excel de data, ele simplesmente estoura os campos e aí a questão não é nem que é uma informação, por exemplo, que é a questão do tamanho. Pode ver, estou dando 2 cliques rápidos aqui na coluna para expandir a coluna, que aí outra dica também, né, sobre expandir a coluna sem precisar clicar e ficar arrastando ela. E você vê que a questão não é isso. A questão é que ela não está num formato data aceitável. Então, a gente vai para a nossa dica propriamente dito, que é o quê? Eu marquei a minha coluna aqui, não precisa ser as células, pode ser a coluna toda. Eu vou vir aqui na opção dados, tá? E aqui dentro da opção dados, eu vou vir aqui na minha opção texto para colunas. Ok? Até aí todo mundo sabe, a grande maioria conhece, né, esses recursos do texto para coluna, só que aí o que eu vou fazer? Dentro de texto para coluna, eu vou avançar, ele vai abrir essa caixa de assistente aqui para mim, eu vou avançar e, novamente, eu vou avançar para a terceira etapa. E aqui, vocês percebam que aqui, ó, eu tenho uma opção aqui, ó. E dentro dessa opção, eu vou poder, né, para atender essa necessidade, clicar na minha caixa ao lado, data, e vocês vão perceber que aqui eu tenho dia, mês e ano, como se ele tivesse identificado isso como dia, mês e ano, e na verdade não é, na verdade é mês, dia, né, aqui por exemplo é ano, na verdade é ano, mês e dia, ok? Então quando eu clico aqui em concluir aqui, ó, ele converte a informação e já transforma a informação em data aqui para a gente. Ou seja, eu preciso dizer para ele qual que é o formato que ele está em, tá? A questão aqui é só se ele não tiver a coluna toda formatada, a gente formata todas. Ou se não foi toda a área que você marcou, obviamente a área que você não marcou, ele vai continuar se comportando da maneira anterior da célula, ok? Vamos lá para a nossa próxima dica. Na verdade, antes de ir para a próxima dica aqui, eu vou pular essa próxima dica, porque eu quero, como eu tenho algumas planilhas aqui, eu queria dar mais uma dica, que é o seguinte. Vocês podem perceber aqui que eu tenho várias, pode ver, ó, eu tenho várias planilhas aqui, na parte de baixo aqui. E tenho até mais aqui, ó. Vocês podem perceber que eu tenho a seta aqui do lado aqui, ó. Então, além dessas que estão visíveis, eu ainda tenho mais planilhas aqui. E aí, qual que é a dica? A dica é o seguinte: se a gente quer trafegar entre as nossas planilhas, basta simplesmente a gente utilizar o comando Ctrl+P ou Ctrl+Down para movimentar, né? Para a gente se movimentar entre as nossas planilhas, sendo que o PGAP vai para a nossa esquerda, e aí a gente vai, né, navegando entre elas, e o page down a gente vai para a direita. E, ó, e aí o nome, né, como que se escreve? Né? Se escreve da maneira que eu coloquei aqui, ó. Então, só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Então, a gente Ctrl Page Down ou Ctrl Page Up.
tá? Então, essas duas teclas, eu não sei se no teclado de vocês aqui, né, tá dessa maneira, mas segura o Ctrl e vai ter uma tecla chamada Page Up e a outra Page Down. Então, vou até escrever aqui, ó, para não ficar, né, nenhuma dúvida, tá? Então, tem uma tecla que ela está escrita assim, ó, Page Up. E a outra, né, na verdade, assim, deixa eu até colocar em células separadas aqui, para não ficar confusão. Então, ó, Ctrl, e aí você vai utilizar o comando que chama Page Up, que provavelmente deve estar tudo junto aí, tá? Ou então, Ctrl Page Down, ok? Então, só para deixar certinho aqui, e aí eu vou dar um zoom aqui para vocês, tá bom? Então, assim, vocês vão utilizar o comando, segurar o Ctrl, e aí, na sequência, Page Down, se vocês quiserem para a direita. Vão segurar o Ctrl, ou melhor, Ctrl, Page Up, se vocês quiserem ir para a esquerda. Ctrl, Page Down, se vocês quiserem ir para a direita, ok? Então, e aí fazendo isso, novamente, ó, Ctrl, Page Up para a esquerda, tá? Se eu falei o contrário lá, então só recapitulando, tá? Ctrl, Page Down para a direita, Ctrl, Page Up para a esquerda, ok? O importante é vocês entenderem, né, que essa tecla, né, ela movimenta nas planilhas aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Como eu imaginava, o pessoal realmente, né, a dica anterior, realmente, né, pouca gente conhece. Tá bom? Então, essa foi a tecla de movimentação, e eu coloquei a tecla F4 aqui, mais como uma tecla para a gente reforçar. Eu estou sempre falando sobre essa tecla aqui, que é uma tecla que a gente utiliza para a gente poder fixar, né? Geralmente se utiliza, né? Quando a gente vai colocar uma fórmula aqui, por exemplo. Então, só para exemplificar, se eu quero colocar, por exemplo, 100 mais 200, por exemplo, e eu quero fixar essa informação aqui, ó. Se eu quero fixar essa informação do E7 aqui, geralmente, né, a gente utiliza o F4 aqui. Beleza? A gente sempre vem aqui, clica no F4 para a gente fixar. Tá? Mas eu queria mostrar o F4 não com essa finalidade, e sim com a finalidade de eu repetir o último comando. Então, eu pintei aqui por exemplo, o fundo de uma célula de uma cor. E se eu teclar o meu F4 aqui, ele simplesmente vai executar o último comando que eu fiz, seja ele qual for. Tá bom? Então, essa é uma dica, essa que não estava entre as outras dicas que eu coloquei. E para a gente finalizar, é o seguinte, eu tenho outras planilhas abertas aqui, eu vou até fechar isso aqui, que é o seguinte, quando a gente quer fechar todas as nossas planilhas, lógico que sempre tem muitas maneiras, né? A gente pode simplesmente desligar a máquina, eu posso simplesmente fechar planilha individualmente uma por uma, clicando aqui né, no X aqui para fechar, mas também tem um comando que a gente segurar o Shift e fechar todas as nossas, né? E clicar no X aqui para que ele feche todas as planilhas. No caso aqui, como eu não tinha salvo, ele está me perguntando, ok? Mas geralmente ele fecha todas as planilhas de uma única vez, tá bom? Então, essa foi a última dica, dentre as dicas aí que a gente, né, tinha incluído, além, lógico, de umas dicas extras aí, como eu falei, né? E não esquecendo que todas as dicas que eu trago aqui é que a gente consiga transformar horas de trabalho em minutos com Excel e ser muito mais produtivos e sair dessa live com um conteúdo diferente, com um conteúdo novo. Não esquecendo, né, quem está aqui na live até agora, se puder, dá aquela curtida, se tiver inscrito no canal, legal, né? Agradeço sempre esse prestígio. Se não está, tá aí uma bela de uma oportunidade para poder fazer isso. E sem dizer que é legal compartilhar esse conteúdo sempre com os amigos, com as pessoas que você acredita que esse conteúdo ele possa ser legal e ele possa agregar bastante, tá bom? E é isso, e a gente se vê na quarta-feira que vem. Daqui até lá eu vou confirmar o horário para vocês, mas a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço, obrigado, né? Obrigado, guerreiros, aí sempre, ó, não posso esquecer, eu ia esquecendo, né? Obrigado, hashtag os fortes aí, para quem ficou até agora, que com certeza vai sair dessa live, né, com diferencial aí de conteúdo em relação aos demais.
Então, obrigado aí pela galera que prestigiou o evento. E até quarta-feira que vem. Um abraço.